Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite, homens de Deus. Tudo bem com vocês? Queridos, que alegria estar aqui. Meu nome é André, sou casado com a Andréia. Vamos fazer no mês que vem 7 anos de casados. Nós somos de Valinhos, aqui de José de Campinas. E estamos aqui com uma grande alegria. A Andréia está lá. E depois vamos estar juntos também no final. Uma grande alegria partilhar um pouquinho. O nosso tema de hoje é a batalha masculina. E as meninas lá estão falando sobre a batalha feminina. Vamos falar depois um pouquinho mais. Boa noite, irmãos. A paz de Jesus. Sou o Juninho, sou casado também com a Rafaela. Pela graça de Deus, nós fomos convidados a estar aqui, mas posso dizer para vocês claramente, quem vai mais falar aqui é o André. Eu estou mais para contribuir com alguma coisa assim, mas eu vim mesmo para estar junto com vocês, a convite da Bel, da Carol, e que eu puder contribuir na reflexão que o André vai fazer depois, ou se não lá na igreja, eu farei. Mas eu tenho muitos amigos aqui em Piracicaba, então muito mais alegria de estar aqui reunido. Lógico, vamos rezar junto e Deus vai falar ao nosso coração. O tema que o André está falando sobre a batalha dos homens, eu tenho visto que vocês têm ouvido também algumas coisas bem diretas, né? Só que não dá muito rodeio na conversa não, né? Então, como aqui nós estamos num tempo meio que reduzido, quanto mais vocês evitarem a zoeira, melhor, tá? Uma hora ou outra estão acabar dando risada, mas que não fiquem murmurando muita coisa, falando muita coisa, porque o tempo aqui é muito precioso, tá? Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, mas lá também acredito que vocês já devem ter escrito alguma dúvida de vocês, mas vamos tentar fazer o possível para render o nosso tempo aqui, beleza? Quero começar com uma pergunta. Quem veio aqui nos outros dias? Levanta a mão aí. Que bom, glória a Deus, Deus seja louvado. Irmãos, antes de começar, quero dar 2 notícias para vocês. A primeira é uma má notícia, e a segunda é uma boa notícia. A primeira notícia é que o pecado entrou no mundo, né? Você já sabe, ao longo dessa semana, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós temos a capacidade de amar, nós temos a liberdade de fazer escolhas, nós temos a liberdade de fazer o bem, de escolher o bem. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Não é no aspecto físico, mas nessa capacidade de ser chamado para o amor e colocar o amor em ação. Então vamos direto ao ponto. A má notícia: o pecado entrou no mundo. Como que o pecado entrou no mundo? O homem chamado a amar, o homem chamado a escolher o bem, ele escolheu o mal, né? Ele não escolheu o bem. Mas aí em seguida eu quero dar uma boa notícia para você. Aquilo que parecia perdido, né? Aquilo que parecia perdido tem uma solução. Deus mesmo que chama o homem a amar e que promete ao homem: se você pecar, você vai morrer, né? Ele vem e redime a humanidade na cruz. E ali nós temos uma cruz que está deitada ali, mas na cruz, né, Jesus encarnado, feito homem, feito um de nós, ele vai até o fim do seu amor por cada um de nós, amando os seus, amou-os até o fim, e na cruz ele redime. Então a boa notícia aqui é que você tem jeito, eu tenho jeito, a nossa vida, ela tem jeito. Aquilo que parecia impossível, pelas marcas que o pecado deixou em mim e em você, parece impossível às vezes para nós amarmos, fazemos o bem, escolhemos a coisa certa. E aí, entrando direto no nosso tempo, para nós não perdermos tempo, que vocês já estão trabalhando esse tempo durante a semana, também na vivência da nossa sexualidade é possível escolher o bem. Às vezes parece que é impossível, não parece que é impossível? Parece que, será que é possível ver um namoro em que eu possa respeitar a minha namorada, né? Qual que é o problema aqui, irmãos? Deus tem um plano para nós, um plano de amor, um plano de liberdade, um plano de plenitude de vida, um plano de sentido.
E somente seguindo esse plano é que nós encontramos sentido na nossa vida. Somente em Cristo é que nós temos resposta aos desejos, aos anseios mais profundos do nosso coração. Eu e você somos chamados a viver o amor. E somente vivendo o amor é que a nossa vida tem sentido. O que é viver o amor? Viver o amor é justamente eu escolher o bem do outro, fazer o bem para o outro, fazer o bem para o outro. Quem trouxe a Bíblia aí? Levanta a tua Bíblia aí. Quem trouxe a Bíblia, levanta a sua Bíblia. Glória a Deus, né? Vamos abrir, abre na primeira página da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Versículo 26. Aqueles que não têm a Bíblia, escutem com atenção, né? Vou só fazer um resuminho aqui, nós entrarmos no nosso tema. Deus havia criado tudo. Olha para mim aqui, você que está sem a palavra. Deus havia criado tudo. Ele disse, faça-se a luz foi feita. Ele disse, faça-se as plantas, os peixes, tudo mais foi feito. Então no versículo 26, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Versículo 27, Deus criou o homem, a sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Capítulo 2, versículo 15, vamos ler aqui, resumindo, tá? O Senhor então tomou o homem, o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Aí você conhece a palavra, um pouquinho para frente que está dizendo aqui, né? Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar necessária. Então, Deus faz cair um sono sobre o homem, né? E até antes disso, vamos ler aqui, acho que vai ser importante a gente ler. Não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequado. Versículo 19. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, este é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo. Preste atenção nessa frase. Passando todos os animais, deu nome, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequado. Então o Senhor Deus mandou o homem para um profundo sono. Enquanto ele dormia, tomou uma costela e fechou com carne em seu lugar. Da costela que tinha tomado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Aí o homem olhou para a mulher, aquela olhadinha assim, né? Virou para ele e falou assim: eis aqui agora, disse o homem, osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Agora sim, ele faz um elogio para Deus, né? O homem vira para Deus e fala assim: agora sim. Havia passado toda a criação e o homem não tinha achado ninguém na criação, nenhuma ajuda que lhe fosse adequada. Mas agora o homem fala: agora sim, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Irmãos, vamos parar aqui, né? Eu e você fomos chamados a viver o plano de Deus para nós. E veja só, nós só vamos ser felizes se de fato nós vivemos aquilo para o qual nós fomos criados, né? Eu e você não somos como os animais, né? Qual a nossa diferença entre os animais? Muitas, né? Mas nesse trecho, o Papa João Paulo II, quem conhece o Papa João Paulo II aqui?
Glória a Deus, né? Maravilhoso. São João Paulo II, né? O Papa João Paulo II tinha um amor assim, infinito pelos jovens, né? Eu estava, o seu Leite Monte falou, eu gostaria que os jovens viessem. Eles estão vindo aqui a mim, porque eu fui tantas vezes a ele. Ele nos ensinava também a nós jovens, que nesse trecho da palavra, o homem, ele se compreende. O homem, num momento de solidão, quando ele estava ali, ainda sem a mulher, ele olha para toda a criação e ele percebe que não tem nenhum animal que complementa ele e que ele é diferente dos animais. O animal, ele tem um instinto, né? Ele tem um instinto. O cachorro, ele sente fome, né? Aí ele vai lá, sente fome e começa a comer, né? E vai comer. Você deve muita comida para ele, ele vai às vezes comer demais ali. O peixe, diz que se você dá comida muito para o peixe come até morrer, né? O cachorro não é assim, mas ele come, meio descontrolado também. Se você atrapalha o cachorro a hora que ele está comendo, o que acontece? Ele te avança, né? Instinto, né? O cachorro, quando ele se sente ameaçado, o que ele faz? Né? Ele arranca um pedaço seu, né? Ele é movido pelo instinto, né? O homem, ele olha para toda a criação. Eu e você, se nós olharmos para toda a criação, nós vamos ver ali uma diferença, e uma diferença grande, né? Por mais que a ciência diga, né? A ciência às vezes quer dizer para nós assim, né? Entre o homem e o macaco, tem muita diferença não, é só dar inclinadinha na coluna do homem, ou dar uma esticadinha na coluna do macaco, raspar os pelinhos, né? Tá quase um homem, sabe até juntar os cubinhos, tem uns macaquinhos que fazem uns quadradinhos, né? A hora que passou a macaca na frente de Adão, parece que Adão era mais inteligente do que os cientistas de hoje em dia, né? Ele falou, não, essa não é adequada para mim, eu não quero a macaca, eu quero uma ajuda adequada, né? Adão estava esperando uma criação que completasse a ele. Nós temos instintos, mas Adão percebeu que existia uma diferença infinita, porque ele era capaz de controlar os seus instintos. Ele não era simplesmente movido pelo instinto, ele era capaz de fazer escolhas. Se eu sinto fome, isso é um instinto que Deus colocou que é bom para mim, é bom, mas eu não sou obrigado a agora, nesse momento, sair correndo e ir lá comer, né? Se eu sinto vontade de ir no banheiro, eu vou no banheiro, né? Mas agora eu estou numa pregação, eu estou um pouquinho apertado aqui, eu espero. Mesmo jeito, pode ser que alguém aí de vocês esteja de repente sentindo dor nas costas, mas está sentado porque tem um objetivo, porque escolheu estar aqui, porque faz sentido a escolha que você fez. Você não é levado simplesmente porque está sentindo alguma coisa a deitar. Mas André, o negócio não era relativo à sexualidade? Vamos entrar nesse ponto agora. Como que funciona a sexualidade dos animais? Né? Os animais, o cachorro, né? Ele está lá de boa. A cachorrinha fica na casa do vizinho e está lá de boa também. Acontece um ciclo no meio da cachorrinha lá, que acontece, a cachorra fica no cio, né? Vocês já viram isso aí, gente? Quem tem cachorro aqui? Ou cachorra, né? A hora que a tua cachorra está no cio, começa a aparecer um monte de cachorro na frente do portão, não é verdade? Vai lá, um monte de cachorro no portão, né? Por quê? Porque a natureza daquele animal, o instinto daquele animal está dizendo, agora é hora de reproduzir, agora é hora de copular, né? Aí o cachorro vai lá, copula na cachorrinha, e beleza, acabou, e vai embora. O cachorro não fala assim para a cachorrinha, que alegria essa noite que nós tivemos, né? O cachorro vira para a cachorrinha e fala assim, mas foi muito bom, amanhã eu volto aqui, qual é o seu telefone? Né? Já decorei o endereço. Não, gente, instintivamente Deus deu essa qualidade no sentido da característica para todos os animais, para que se reproduzisse, para que mantivesse a sua espécie. Ele deu ali uma qualidade de reprodução. Também podemos dizer um dom, né? de se reproduzir. A criação toda é um dom, mas de maneira instintiva. O catecismo da Igreja Católica diz que o homem é a única criatura que Deus quis por si mesma.
Ou seja, o cachorrinho, a vaquinha, o passarinho, tudo, Deus não quis por si mesmo, que nem o cachorro para ele mesmo. Não, tudo mais ele fez para o homem. E somente o homem, ele fez a sua imagem e semelhança, com capacidade de amar, com capacidade de escolher, com capacidade, inclusive, de ter relação sexual, e criou para o homem uma mulher, para que o homem fosse um complemento para essa mulher, e para que a mulher fosse um complemento para o homem. Vejam, irmãos, Deus criou tudo para que nós vivêssemos em perfeita harmonia e sintonia, não movidos por um instinto, mas que no momento de liberdade, no momento de escolha, no momento onde eu estou formado, a minha consciência, eu sei aquilo que Deus quer de mim, eu sei quanto vale a minha vida, eu sei a minha dignidade, que nesse momento, quando eu tivesse o belo momento, né, que eu encontrei com a Andréia, que beleza, né? Eu me lembro quando eu encontrei com a Andréia, que eu conheci, ela me olhou primeiro, né? Também desse tamanho aqui, né? Mas depois eu a vi também, né? Ela é pequenininha, né? Eu a vi, e eu me lembro ainda o dia que nós fomos ao cinema, e que nós já estávamos de paquerinha ali, né? E que depois saímos do cinema, nós conversamos, e demos a nossa mão, que beleza, né? E fomos vendo uma etapa por etapa, né? Nossa, a gente está vivendo algo diferente da nossa amizade. Será que é interessante nós darmos um passo de namoro, né? Vamos namorar, tem as consequências do namoro, sim, não, como que funciona? E nós fomos caminhando, progredindo, e depois num tempo de noivado, né? Namoramos durante 5 anos, e depois nos casamos. E aí, irmãos, quando nós tivemos consciência plena, né, que nós estávamos prontos para casar, nós falamos, vamos casar sim, né? E aí eu tenho a alegria de dizer para vocês, né, que nós tivemos na nossa lua de mel a nossa primeira relação sexual, né? Porque nós vivemos um tempo de escolha, de nos guardarmos um para o outro, de amadurecimento, de partilha, de conhecimento, que muitas vezes nós fomos levados por um instinto. Às vezes, dentro do nosso namoro, a coisa esquentava ali, a gente se abraçava mais forte e falava, opa, peraí, mas não é somente para o prazer que Deus nos criou, Deus também criou a cada um de nós, a nossa relação, para que nós tivéssemos gozo, alegria, nessa completude, numa comunhão de doação e de recepção do outro. Deus também colocou aí o prazer, mas tudo de um modo ordenado. Veja, irmãos, Adão e Eva, né, eles viviam assim, até que, pega a tua Bíblia aí, até que, capítulo 3, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. A serpente disse à mulher, é verdade que Deus te proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A serpente é sempre mentirosa, né? Deus tinha proibido de comer uma, e ela já vem falando, né? Deus te proibiu de comer o fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu, não podemos comer do fruto das árvores do jardim. Ouviu a serpente, né? Podemos, só não podemos, né? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ah, não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comeres, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, muito apropriado, para abrir inteligência, comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Após uma desobediência a Deus, após virar as costas para Deus, o primeiro fruto que eles tiveram, opa, está pelado, né? Vamos botar uma roupa aí
Veja só o que no capítulo 2, versículo 25 dizia, antes do pecado, antes de entrar a serpente na história. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Depois da desobediência a Deus, depois do pecado original, que nós chamamos aqui, né? Então os olhos abriram-se, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueiras para si, ligaram-nos e fizeram tangas para si. E eis que eles ouviram o barulho dos passos do Senhor, que passeavam no jardim. O homem e a mulher esconderam da face do Senhor, do meio das árvores. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Queridos, tarefa de casa, vocês vão ler 1, 2 e o 3 inteiro, tá bom? Gênesis 1, 2, 3. Veja só, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, né? Você já imaginou andando peladão na rua e não sem nenhuma vergonha? O que é a primeira coisa? Qual que é o lugar que a gente fica mais à vontade na nossa casa? Qual que é o lugar que a gente fica mais à vontade na nossa casa? É o banheiro, né? Hoje em dia, se tiver um carregador de celular, então ali, né? O cara fica ali horas, né? Mas ali você fica lá, bem à vontade, né? Sem ninguém te ver, você tranca a porta ali. Digamos que você está lá, no banheiro, tomando banho, banheiro do clube, né? Tomando um banho, lá, box fechado, está travado, está bem à vontade lá, tomando banho, e de repente, alguém destranca a porta e abre a porta. O que você faz? A primeira coisa que você faz? Qual que é a primeira coisa que você faz? Não é? Opa! Como o povo diz aí, esconde as vergonhas. Será que é vergonha mesmo, né? Irmãos, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram após o pecado original, eles estavam nus e não sentiam vergonha. E fato que prova que nós carregamos conosco as marcas do pecado original também, a vergonha. Por que é que nós temos essa bendita vergonha, né? Ah, porque o sexo é feio. É feio o sexo, né? Não, nada a ver, né? Por que é que nós temos vergonha? Porque, irmãos, aqui entramos no centro do nosso ensino de hoje, e depois a gente vai abrir um pouco para perguntas também. Nós fomos criados para o amor. A relação de amor, quando nós falamos de pessoa humana, né? Amar o outro é olhar para o outro e ver não somente uma aparência, mas eu ver o outro inteiro. Como é que é teu nome? Douglas. Eu olho para o Douglas e olhando para o Douglas, eu vejo que o Douglas é uma pessoa que tem uma interioridade. Não é somente um aspecto exterior que eu olho do Douglas. Vem cá, Douglas. Vem cá. Eu quero pedir a vocês, todos vocês aí, que vocês olhem para o Douglas agora. Estão olhando para o Douglas? Não, eu quero pedir a vocês, irmãos, não, sem gracinha, olha aqui, ó. Eu quero pedir que vocês olhem para o corpo do Douglas. Gente, vocês mudaram? Olhar para o Douglas e olhar para o corpo do Douglas é a mesma coisa? Tem como olhar para o Douglas sem olhar para o corpo dele? Tem ou não tem como olhar para o Douglas sem olhar para o corpo dele? Gente, eu falo para olhar para o corpo, o povo olha para baixo, né? Aqui também é corpo, tá? Não tem como olhar para o Douglas e parar no corpo dele. Não, agora eu só estou olhando o corpo do Douglas e não estou olhando mais nada dele, porque o Douglas, ele é corpo e alma. O Douglas, ele é corpo e uma alma espiritual. O Douglas tem qualidades, o Douglas tem dons, o Douglas tem uma história, o Douglas tem as suas lutas, os seus sonhos, os seus desejos, né? Você gosta de algum esporte? O que você gosta de fazer? O que você filme, uma coisa ou não? O que você gosta de filme? Comédia. Você olha para o Douglas, aqueles que conhecem o Douglas já lembram dos gostos que o Douglas tem. Gosta de ver um filme de comédia, gosta de conversar, gosta de papear. Por quê? Irmãos, veja só,
olha para cá. Se eu olho para o Douglas, olhando para o corpo dele, eu vejo a pessoa dele. Pode sentar, Douglas. Irmãos, o que é o corpo? O que é o meu e o seu corpo? O Papa João Paulo II diz que o corpo é o sacramento da pessoa. O que significa isso? É olhando para o corpo que eu compreendo uma realidade que eu não estou vendo. Sacramento, o que é sacramento? Né? A Eucaristia, todo mundo conhece o sacramento da Eucaristia aqui, né? Você olha para a hóstia, de que é feita a hóstia? Pão e farinha. Mas aquela hóstia, pão e farinha não, né? Água e farinha, né? Era só para despertar vocês, né? Mas você olha para aquela hóstia. 15. Após a consagração daquela hóstia, né? Nós temos ali corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Nós olhamos para algo e vemos algo que não estamos vendo com os nossos olhos. O significado, aquilo que é, de fato é muito mais do que aquilo que nós vemos. Irmãos, no batismo, depois que eu descobri isso, todo batizado que eu vou, as pessoas ficam olhando para o nenenzinho, né? Quando cai a água na cabeça da pessoa, está caindo o quê? Água. Mas ali existe uma realidade espiritual, que aquela pessoa está nascendo na fé, ela está mergulhando na paixão e na morte de Jesus Cristo. Jovem, olha para cá, olha para mim aqui. Querido, o corpo humano, o meu corpo, o teu corpo, o corpo... Eu botei o despertador ali para saber ali, né? Irmãos, o meu corpo e o teu corpo, quando nós olhamos para esse corpo, nós vemos um significado muito além dele. Muito além dele. Existe uma pessoa, e a pessoa não é somente físico, a pessoa é espírito também. Mas ela não é somente espírito, ela é espírito corporificado, como dizia João Paulo II, né? Um corpo espiritualizado e um espírito corporificado. O que significa isso? João Paulo II dizia assim: qual é o mal da pornografia? A pornografia mostra muito? Ela mostra muitas coisas? Sim ou não? Pois ele dizia que o mal da pornografia não é que ela mostra muito. O mal da pornografia é que ela mostra pouco. Eu não imagino, e eu sei que na batalha masculina que nós vivemos após a queda, nós trazemos essa herança do pecado original, mas nós trazemos a força em si para vencer as nossas batalhas. Eu sei que muitos de nós já fomos tentados à pornografia e já caímos nesse pecado. É por onde o homem, a batalha masculina, ela é mais visual, né? O que acontece na pornografia? Você olha para aquela mulher que está nua e você não tem a capacidade. Eu não conheço ninguém que, passando uma revista pornográfica, olha e vê: nossa, que mulher inteligente, né? Ela deve ter uma voz maravilhosa. Não é verdade? Nós falamos assim ou não? O que é que nós falamos quando nós estamos vendo uma revista pornográfica? Nós alimentamos os nossos desejos. Nós queremos fazer daquela pessoa um objeto de prazer. Irmãos, o grande mistério é que o contrário do amor, qual é o contrário do amor? Não é o ódio. O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o uso. O amor, irmãos, é você doar-se ao outro pelo bem do outro. O contrário do amor é você querer o seu bem, não importando aquilo que o outro é, desconsiderando inteiramente o outro, fazendo com que o outro sirva aos seus prazeres, aos seus interesses. E dentro da sexualidade, irmãos, a batalha masculina, ela passa pelo visual, ela passa pelo respeito. Qual é a batalha masculina? Irmãos, primeiro, enxergar que nós temos uma dignidade. Eu e você fomos redimidos por Cristo. Nós não somos condenados a viver somente pelos nossos instintos. Ainda que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tenham caído, ouvido a voz da serpente,
Nós não somos condenados a viver somente ouvindo essa voz. Eu e você temos uma dignidade, porque não somos igual a nenhuma outra criatura que vive escrava dos seus instintos. Um bicho que se move somente pelos instintos, ele é escravo dos seus instintos. Eu e você somos livres, porque temos os nossos instintos para a nossa sobrevivência, mas nós podemos escolher o bem maior, o bem para nós, o bem para o outro, o bem para todos nós. Meus irmãos, essa é a beleza do amor. Olhar para outra pessoa, e quando eu olho para o outro, eu vejo que ali existe uma vida, eu vejo que ali existe alguém que tem dignidade. Adão olha para Eva, antes do pecado original, e diz: essa aqui é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Alguém igual a mim, que não é como eu, que me completa. Alguém que tem a mesma dignidade que eu. Alguém que merece o meu respeito. Alguém que merece o meu amor. E esse amor, nessa relação que eles tinham em comunhão com Deus, quando eles se relacionavam, Adão olhava para Eva, mesmo que ela estivesse nua, né? Ele olhava e o corpo, na verdade, ele era como que uma janela que me levava para ir além. Uma janela que me levava para Deus. Na relação de um com o outro, eu encontro um canal, um caminho que me leva para Deus. Irmãos, como é maravilhoso ver isso no meu casamento, né? Eu junto com a Andréia, o quanto nós nos completamos e o quanto nós fazemos experiências de correção fraterna, de partilha, de doação, de acolhida um do outro, de chorar junto, de dar risada junto. E quanto a Andréia me leva para Deus, quanto ela me leva para Deus. Irmãos, o pecado original fez com que eu e você olhássemos para as mulheres como objeto, também para os homens, também uns para os outros. Às vezes nós nos aproximamos só do outro por interesse, porque o outro tem um carro legal, porque o outro tem grana, porque a gente quer estar junto. Mas na área da sexualidade, irmãos, nós queremos tirar proveito, é verdade ou não é? Porque os nossos critérios, os critérios do mundo de hoje em dia passa uma menina no trabalho e você fala, opa, né? A menina vem de lá para casa e vai assim, opa, né? Você viu? O rabo de saia. Irmãos, nós não fomos criados para baixeza, para usar do outro. Nós fomos criados para viver uma relação de amor. E como é que nós vivemos uma relação de amor? Conhecendo que nós vivemos uma batalha masculina, por sermos homens, e que as mulheres vivem uma batalha feminina, por serem mulheres também, após o pecado original. Irmãos, a batalha o nosso coração é um lugar de batalha entre o bem e o mal. O Papa João Paulo II disse isso algumas vezes durante esse catequese sobre a teologia do corpo, sobre o ensino, sobre a visão da sexualidade no plano de Deus, né? Diversas vezes ele disse isso. Existe um lugar de batalha, mas não é o teu corpo que é mau. Jovem, o teu corpo é bom. O que te leva a pecar não é o teu corpo, o que te leva a pecar é o teu coração, as tuas intenções. Aquilo que às vezes nos empurra para baixo são as concupiscências, as inclinações que nós temos para pecar. Alguém aqui já acampou? Acampou? Quem aqui já acampou? Ô gente, levanta a mão aí quem já acampou. Ô galera, junta-se a galera aí no final aí, vai para um acampamento aí, fazer um negócio bacana, né? Acho que faz um ano, né? A minha esposa falou assim, André, vamos acampar? Eu falei, acampar onde, né? Tem um pico das Cabras, lá em Joaquim Egídio. Vamos lá, passar a noite lá. Eu falei, tá doido? Vai lá, né? Ela é aventureira, né? Ela falou, vamos, nós vamos chamar os priminhos dela, a gente vai lá, né? Aí fomos lá montar uma barraca lá, né? Aí procuramos um lugar plano, né? Beleza, tranquilo, dormindo tranquilo. Mas outras vezes eu já tinha acampado. Alguém já foi na Canção Nova aqui? Você já acampou na Canção Nova, sabe como é que é? Descidinho assim, ó. Você acampa e monta a barraca no morro. O que acontece quando você monta a barraca no morro? Você vai dormir? Você dá uma deitadinha, né? Que beleza, estou bem aqui em cima, né? A hora que você acorda, onde você acorda?
todo mundo um em cima do outro, assim, ó. Irmãos, sabe como chama isso na vida espiritual? Concupiscência. Deus que nos redimiu do pecado, Ele falou assim: vocês precisam vigiar e orar para não cair em tentação. O que é concupiscência? É uma inclinação natural que eu e você temos para o pecado. Eu e você temos uma inclinação ao pecado, né? Assim como esse acampamento. Só que se a gente está vigiando, se a gente está conversando, se a gente está tocando violãozinho na barraca, se a gente está ali papeando, se a gente está desperto, até fazendo uma oração no meio do acampamento de oração lá dentro da barraca, a gente está, mesmo que tendo essa inclinação, nós estamos firmes. A hora que a gente não vigia, a hora que a gente dorme, a gente cai. Irmãos, o meu coração e o seu coração é um campo de batalha para que nós possamos vigilantes, atentos à nossa natureza, estar atentos para que nós não caiamos em tentação, para que nós não cheguemos a cochilar e cair em pecados que outrora nós caímos, mas hoje não mais. Hoje o Senhor tem uma novidade para cada um de nós. Irmãos, nós que fomos alcançados por Cristo, eu e você, nós estávamos nas trevas, diz a carta de São Paulo aos Efésios. Outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos, portanto, como verdadeiras luzes. Se antigamente, irmãos, nós estávamos condenados a viver no pecado, se antigamente eu e você estávamos condenados a viver as nossas paixões interiores, a sermos escravos dos nossos instintos, eu quero dizer uma coisa para você: eu e você agora podemos viver a pureza do nosso coração, porque eu e você fomos resgatados em Cristo, irmãos. Nós fomos redimidos, e quando Cristo nos redimiu, Ele redimiu a nossa sexualidade também. Diga para a pessoa que está do seu lado: você foi redimido por Cristo. Bate a mão no teu coração, bate a mão no teu peito e fala assim: eu fui redimido por Cristo. Outrora eu era trevas, mas agora eu sou luz no Senhor. Eu preciso me comportar como verdadeira luz. Eu preciso reconhecer a dignidade que eu tenho. Querido, nós temos uma dignidade, e se nós não vigiarmos, nós rapidamente escorregamos e caímos. Escorregamos e caímos. Veja, irmãos, veja só. O que é então o cristianismo? Qual é o plano do cristianismo para a sexualidade? André, não é muito moralismo seguir regra? Isso pode, isso não pode, né? Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo que nós vivemos uma batalha, sim ou não? Você está entendendo que muitas vezes nós, homens, nós somos levados pela nossa visão a pecar, porque nós somos mais exteriores, né? Veja só, é próprio da mulher uma vida de interioridade. Por quê? Porque o nosso corpo também fala a nosso respeito. Se o nosso corpo é um sacramento da pessoa, se o nosso corpo diz, nós olhamos para o nosso corpo, mas nós vemos além do nosso corpo, né? O nosso corpo diferente, homem e mulher, também diz alguma coisa da nossa sexualidade. Os órgãos genitais masculinos, como eles são? São externos, são para fora. E os órgãos sexuais femininos? São internos. Veja, irmãos, isso traz um significado antropologicamente falando, de que o homem, ele é chamado essa exterioridade, né? essa relação. Você percebe, geralmente, o homem é o homem que, isso cabe ao homem realmente, numa relação de namoro, é o homem que fala para a mulher. Não é muito legal, né, quando a mulher fala assim: ei, você não quer namorar comigo, né? Hoje em dia a gente vê de tudo, né? Mas isso é próprio do homem, esse papel de fazer essa missão de chegar a conversar com a mulher sobre alguns assuntos. Nossa amizade é diferente, né? Será que não é interessante que nós demos um passo a mais, né? Isso cabe ao homem. E tantas vezes, irmãos, algumas mulheres, quando nós começamos a participar da igreja, né,
O homem vem de uma vida muito desregrada, muito machucada pela pornografia. Eu quero fazer uma pergunta aqui, ó. Quem aqui já foi machucado pela pornografia? Levanta a mão aqui, ó. Eu já fui muito. Gente, como irmãos aqui, ó. Se tem alguém que não sofreu pela pornografia agora, irmão, vamos rezar, a gente vai pedir para você rezar pela gente depois, tá bom? Porque, irmãos, o homem nesse chamado, veja só, a exterioridade, ele é tentado de maneira muito fácil. Muito fácil, ele olha, o seu órgão genital é externo, logo o homem fica meio que, veja bem o que eu estou dizendo, não excitado, mas ele já é atraído, né? A menina está usando um decote, não é verdade? Ela está usando um decote, você está ali, né? Lá no trabalho, conversando de coisa de trabalho, daqui a pouco a menina baixa, aí você, opa, o que está acontecendo? Alguém aqui namora? No namoro, a sua namorada está lá, veja só, a sua namorada, ela tem toda uma complexidade interior, né? Sentimentos, sonhos, e ela senta do seu lado, né? No sofá, conversando sobre sonhos. Quando é que a gente vai casar, hein? Nossa, quando é que teu chefe vai te dar um aumento para a gente casar, né? E ela senta e começa a fazer um carinho na tua perna, né? Mas porque ela está pensando no casamento, no apartamento, ela está com a cabeça lá longe. Ela começa a fazer um carinho na tua perna, né? Aí você fala, opa, o que será que ela está querendo, né? Ai meu Deus, né? Tem alguma coisa errada aqui, né? Aí começa a haver uma transformação interna dentro de você também. Você começa falando abertamente aqui, o homem começa a ter uma ereção. Aí começa a falar, meu Deus, ai meu Deus do céu, a mãe dela está aí, o pai dela está aí, o que ela está querendo? E ela não está nem aí. Ela está lá querendo casar com você. Ela está pensando muito na frente. Só que ela não te conhece também, que você tem uma batalha. Irmãos, quando nós conhecemos a dignidade que nós somos chamados, nós começamos então a cuidar de algumas coisas, para que nós não caiamos em tentação. Nós começamos a entender que nós não podemos fazer do outro um objeto, e nem nós mesmos fazemos da nossa própria vida um objeto. Porque a tua vida, jovem, olha para cá, a tua vida tem um valor inestimável. A tua vida vale o sangue precioso jorrado da cruz de Cristo. Ele te criou a imagem e semelhança dele. Nós estávamos feridos pelo pecado, mas ele te redimiu. E se Cristo nos redimiu, jovem, olha aqui, se Cristo nos redimiu, nós precisamos viver uma vida redimida. E existe um jeito de viver uma vida redimida, é converter o nosso coração a Cristo e buscar viver o amor. E viver o amor é não querer o nosso próprio bem às custas do outro. Viver o amor é viver essa relação de doação e de acolhida do outro com tudo que ele é, respeitando, amando, se doando. E nós temos limites, respeitando os limites que nós temos, para que nós não nos machuquemos. Veja, irmãos, muitas vezes a nossa pergunta talvez vocês tenham até feito essa pergunta, no namoro, até onde eu posso botar a mão? Não é verdade? A gente pergunta isso, né? A gente quer saber, né? Até como é que eu posso dar o beijo? É só selinho? Pode botar a língua até onde? Como é que funciona? Até onde eu posso abraçar? Qual que é o nível de luz? Não pode namorar no escuro, né? Mas qual que é o nível de luz que pode, né? Se tiver só uma lâmpada apagada e a outra acesa, pode, né? Irmãos, a nossa pergunta é sempre voltada para uma visão negativa. Até onde pode, até onde não pode. Jesus, ele vem e revoluciona tudo. A pergunta é diferente: como eu posso amar verdadeiramente? Como eu posso viver livremente para amar o outro, respeitando a minha dignidade e a dignidade do outro? Irmãos, nós precisamos mudar as perguntas. Se nós entendemos que eu tenho uma dignidade, que o outro tem uma dignidade, que as mulheres têm uma dignidade, irmãos, a serem respeitados, nós mudamos as perguntas. E a palavra que diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, passa a ser vivido com naturalidade para nós, né? Porque nós sabemos quem é Cristo,
Nós sabemos para o que nós fomos chamados. Nós sabemos qual é o plano original de Deus para nós. E aí nós começamos a mudar a pergunta. Opa, isso aqui é pertinente a esse plano de Deus para mim? A ver a liberdade, a ver o respeito, a olhar para o outro, não como um objeto, mas para ver nele a pessoa inteira, um dom. Irmãos, só partilhando algumas coisas, não sei se o Juninho quer partilhar também alguma coisinha, né? Então, irmãos, a gente vai abrir para pergunta aqui, né? Mas eu não sei como é que o Juninho vai partilhar depois um pouquinho também. Mas veja só, como não cair em tentação? Não é verdade? Como é que no dia de hoje eu olho para uma mulher no ponto de ônibus, né, dentro do ônibus, eu grandão desse jeito aqui, né? E a mulher vem com um decote quase no umbigo, né? E como é que eu não sou tentado a olhar ali como para aquela pessoa como um objeto? Porque às vezes nós mesmos, homens e mulheres, tá? Estamos nos vestindo como se fosse uma mercadoria. Desculpa dizer assim, mas às vezes é assim mesmo. Que nós queremos ser usados, olhados. Como é que a gente vai fazer? Irmãos, em muitas situações, eu viajo muito a trabalho. Eu vou para cliente e conheço homens e mulheres. Eu partilho isso com o André também. Às vezes vem a menina, no Rio de Janeiro, gente, meninas com microsaia, né? Os decotes, e eu tenho que às vezes trabalhar uma semana ali do lado. Primeira coisa, irmãos, a primeira frase do catecismo: recorde da tua dignidade. Cristão, lembra-te da tua dignidade. A primeira coisa é eu lembrar da minha dignidade. Então, antes de ter qualquer situação esquisita, a primeira coisa que eu falo: tudo bom, né? Tudo bem com você? Como é que é seu nome? O meu nome é André, igual a gente faz na pregação aqui, né? Ah, então que bom, né? A gente vai implantar aqui o sistema, né? Que saudade da minha esposa. Já começa a falar, a primeira coisa que eu falo é: pronto, essa é a minha dignidade. Eu sou um homem, eu sou casado, e é assim que você está me conhecendo. E eu tenho uma esposa que está me esperando em casa. Eu nem sei das suas intenções, mas como eu me conheço e como eu sei que eu não sou de confiança, quando nós começamos a nos conhecer, a gente não pode dormir no ponto mais, né? Porque gente, dormiu no ponto, você acorda lá embaixo, né? É a inclinação do pecado, né? Como nós nos conhecemos e sabemos da carne fraca que nós somos, né? O espírito quer, mas a carne é fraca. Então a primeira coisa que eu faço nessas relações é apresentar a minha dignidade. Tudo bom? Saudade da minha esposa, hein? Então, vamos lá começar o projeto aqui, né? Beleza, e assim vai, respeitando, né? O que é que eu e você, aqui uma pergunta: o que é que eu e você podemos fazer para respeitar a nossa dignidade? Primeiro a nossa dignidade, para nós não andarmos mais na baixeza, mas para nós andarmos à altura com que Deus deseja que nós andemos, buscando os mais elevados ideais de Cristo para nós. Como é que eu e você podemos mudar o nosso jeito de fazer? Temos coisas para mudar, sim ou não? Glória a Deus, que bom, né? Vou chamar o Juninho aqui para ele partilhar rapidamente. Se vocês tiverem perguntas, gente, vocês podem fazer para o Juninho aqui. Eu não. Tô brincando. Bom, eu ouvindo tudo isso que o André estava falando, e hoje eu tenho 34 anos, mas já fui adolescente, jovem, estou agora na fase adulta, vamos dizer assim. E com esse tempo eu aprendi uma coisa. Como nós estamos numa batalha, como o André bem disse, nós estamos aqui, todos homens. E como nós aqui somos todos homens, e o André deixou muito bem claro as nossas lutas, eu passei a entender que as lutas, elas precisam ter um sentido. Ninguém luta porque tem que lutar, ou senão, se eu disser para você, isso aí é pecado, e porque ele comete pecado morre, ou senão vai para o inferno. Quem não tem uma clareza do inferno, não vai entender.
querer lutar contra ele. E também mesmo que nós falássemos do que é o inferno para você, eu ia te encher de medo, nós íamos te encher de medo, encher você de medo, aí porque você está com medo do inferno, aí você iria lutar contra o pecado. Lógico, a nossa luta também é contra o inferno, para não cairmos no inferno. Mas eu penso que precisa ter um sentido. Por que nós precisamos lutar? O André disse aqui da nossa dignidade, da nossa santidade, da beleza do nosso corpo, do que é o homem. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque todas as vezes que eu peco, você peca, na sexualidade principalmente, que é o tema de hoje, assim também temos outros pecados, nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos aquele que nos criou. E quando eu não peco, eu estou agradando a Deus. É isso que é o sentido da minha vida. Por que eu estou lutando contra o pecado? Eu estou lutando porque eu quero agradar a Deus. Só existe uma forma, irmão, de você entregar toda a sua vida e você realmente entrar nessa batalha e lutar contra esse pecado da sexualidade. É por amor a Jesus. É por proximidade. E aqui eu quero dizer para vocês, já para a gente entrar nas perguntas, sobre São Francisco de Assis. Conhece São Francisco de Assis? Já ouviu falar? Jovem, muito novo, deixou sua família para seguir a Deus, para atender aquilo que Deus pediu. São Francisco de Assis também tinha muitas tentações, principalmente sexuais. Sabe o que ele fazia? Ele se jogava nos espinhos, para poder passar todo aquele desejo que ele estava sentindo. Era uma luta. Mas por quê? Porque ele proclamava sempre que o amor a Jesus que ele tinha era muito maior do que o desejo que ele tinha. Desejo todos nós temos, vontade todos nós temos. O nosso corpo, ele foi criado dessa forma, naturalmente. Tem vezes que você nem estava pensando nada, daqui a pouco está ali, aquele jeito, não é verdade? Na maioria dos 11 de manhã não é assim também? Você não acorda e fala, o que está acontecendo? Você não está nem pensando em nada, mas é porque nós fomos criados assim. Porque o nosso corpo também foi criado para isso. Mas existe um tempo, existe um momento certo. E aí que está a beleza. Aí que está a beleza daquilo que Deus fez. Só depois do casamento, só o momento onde o amor realmente acontece. Como vocês ouviram essa semana sobre a masturbação, ali não existe amor em nada. O sexo antes do casamento não é amor, é só prazer. O amor puro e verdadeiro só dá na doação, ele só existe na doação. Isso só acontece no casamento, naquilo que é sacramento, naquilo que é perfeito. Então nós vamos abrir para vocês agora para perguntas. Não sei se vocês preferem escrever ou se vocês preferem levantar a mão. Nós não estamos com muito tempo. Eu sugiro que vocês levantem a mão e perguntem. Não sei o que o André também sugere, mas como a gente não tem muito tempo, o que vocês acham? Pode ser assim? Se alguém quiser escrever aqui também, gente, aqui vai ser 2 momentos de pergunta, né? Aqui é o momento das perguntas cabeludas. Aqui vai estar, gente, só os homens aqui, né? Vai ter 10 minutinhos aqui de perguntas só para os homens. E depois nós vamos ter pergunta com as meninas também. Nós vamos lá ouvir as perguntas que elas fizeram. E aqui também agora. Agora, irmãos, como é que é essa batalha? O que nós precisamos? Vocês querem partilhar sobre isso? Vocês querem escrever? Levanta a mão aí, um corajoso aí, ó. Fazer uma pergunta. Passa o potinho aqui, ó. Quem quiser escrever. Vai passando aí para trás. E aí, irmãos? Não quer perguntar nada, não? Diga aí. Pode perguntar.
E aí, queridos? Quem se sente aqui numa batalha, de fato? Quem se sente aqui chamado a viver a pureza? Faz sentido viver a pureza? O que é pureza, gente? Vamos lá. Vou fazer algumas perguntas. O que é pureza? Né? Pureza é justamente a gente viver a integridade nossa. Pureza e pudor e vergonha é diferente. Né? Veja só, o pudor que nós temos depois do pecado original, do mesmo jeito que Adão e Eva, eles se escondem atrás da folha da figueira para tampar as suas partes mais íntimas. As suas partes mais íntimas. Preste atenção aqui, jovem. Do mesmo jeito que eles se escondem, nós vestimos roupas também. Para quê? Para proteger as nossas partes íntimas também. É ali, nas partes íntimas, onde tem o órgão da vida. O órgão que foi criado por Deus, órgão genital, que é um órgão de princípio de vida. Que quando nós colocamos em uso esse órgão genital no lugar certo, na hora certa, né? Com o órgão genital feminino, dali o nosso amor, ele frutifica da mesma maneira como o amor de Deus frutifica. Ele gera vida, ele gera vida. Veja, irmãos, então, a pureza, o que é a pureza? Não é somente esse pudor de nos cobrir, esse pudor de nos vestirmos de maneira digna. A pureza é muito mais que isso. É olhar para as pessoas com a dignidade que elas merecem ser olhadas. Eu quero pegar uma palavra aqui, enquanto está chegando as perguntas aqui. No Sermão da Montanha, Jesus diz: o que aconteceu, irmãos? O Juninho estava falando do sentido aqui, né? Lá atrás, Moisés, justamente, porque Deus pediu a Moisés para que as pessoas me amem, e para que vocês possam se amar, eu vou deixar os mandamentos aqui, né? 10 mandamentos. Um dos mandamentos diz: não pecar contra a castidade, né? Não cobiçar a mulher do próximo. E Jesus, num determinado momento, nas bem-aventuranças, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito lá atrás, aos antigos: não cometerás adultério. Também é um mandamento: não cometerás adultério. E ele diz assim: eu porém vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou em seu coração. Duro, né? Difícil negócio aqui, né? Agora, o que quer dizer isso? Irmãos, não cometerás adultério antigamente, mas Jesus diz: todo aquele que lançar um olhar de cobiça já adulterou. Não é somente uma prática. Não, eu sou uma pessoa pura, eu sou virgem, eu guardei minha virgindade. Só que se dentro da nossa cabeça nós fazemos todo tipo de impureza, todo tipo de desejo, se nós olhamos a revista pornográfica, depois nós vamos para o nosso quarto, vamos para o nosso banheiro e nos masturbamos e caímos ali, não é somente uma relação: eu nunca tive relação sexual, né? Mas se o nosso coração está cheio de luxúria, cheio de desejo, fazendo com que as outras pessoas sejam olhadas por mim como objeto, então aí não há pureza. A pureza é justamente aquela relação que eu tenho com o outro, para com o outro, em que eu respeito a sua dignidade, em que eu procuro o bem dela, em que eu procuro enxergando o corpo dela, o corpo do outro, porque é isso que nós vemos quando nós olhamos um para o outro, é o corpo, né? Da cabeça aos pés, eu não enxergo somente um corpo, um objeto de prazer, mas eu enxergo uma pessoa, alguém que tem uma interioridade. Sexo oral é pecado? É, só testando aqui. Pode responder. Irmãos, veja só. Responda essa pergunta com outra pergunta, né? Por que pode sexo só depois do casamento? Vamos lá, né? Quais são as 4 características? Como é que funciona? O nosso amor, ele precisa ser como o amor de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. É aí que mora a nossa dignidade.
Amar como Deus ama. O pecado feriu essa dignidade. Quem foi que resgatou a nossa dignidade novamente? Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo, Ele nos ensina como devemos amar, né? Como devemos amar? Com um amor livre. Ele diz, ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Com um amor total, né? Com amor total. Ele nos amou, amando os seus, amou-os até o fim, né? Com amor total, de toda a vida, de todo o coração, né? São Paulo vai dizer, né? Se nós fomos infiéis, Jesus Cristo permanece fiel. O amor dele foi sempre fiel. Amor livre, total, fiel e fecundo. Jesus, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em plenitude, gerar vida, dar vida, uma relação de amor aberta à vida. Irmãos, essas são as 4 características. Se você for pensar, né, quando é que o sexo, a relação sexual, ela é lícita? Quando você tem um amor livre, ou seja, não está fazendo nada forçado. Quando você tem um amor total, né, quando a sua vida já está unida à vida do outro, tão unida à vida do outro que é para sempre. Não é, vamos ter uma relação aqui, agora cada um vai para sua casa. Não, é um amor total. Nós estamos aqui inteiros. Você conhece a minha vida inteira, eu conheço a sua. Se você perdeu o seu emprego, eu estou com você, né? Um amor fiel. Eu não tenho diversas parceiras sexuais. Não, eu sou fiel àquela que eu escolhi, né? Então, livre, fiel, total e fecundo. Um amor que está sempre aberto à vida. Não um amor que gera vida, tipo, às vezes até a esposa tem um problema, estou fazendo uma cirurgia, tirar o útero, né? Não estou dizendo que sempre, de toda relação sexual vai nascer um filho. Não é isso que significa. Mas um amor sempre aberto à vida. A hora que Deus quiser enviar uma vida nova, Deus envia. Então nós estamos numa relação que é possível gerar a vida. Por que o sexo oral ele não é lícito? Porque não faz parte de uma relação em que o órgão genital masculino está ligado ao órgão genital feminino. Entende? Não tem a possibilidade ali nenhuma. Nós estamos fazendo, desculpa dizer essa palavra assim, né? Mas é como se fosse uma aberração, né? A boca foi feita para comer, a boca foi feita para falar. No plano original de Deus, se nós olharmos o plano original de Deus, né? Deus deu os órgãos genitais sim para procriarem, né? Como o irmão comentou aqui, né? Então existe uma dimensão. Agora veja só, né? Numa relação sexual de um homem e de uma mulher, é lógico que existe toda uma preparação pré-relação de beijos, de abraços, de carinhos, mas não é sexo oral, entendeu? O sexo oral ele não é lícito, né? Ele não é lícito justamente por conta disso, entendeu? Né? Rebentou comigo, hein? Compreendeu, irmãos? A finalidade, veja só, irmãos, qual é a finalidade do sexo? O sexo ele tem 2 finalidades. Ele tem uma natureza unitiva e uma natureza procriativa, né? Uma não exclui a outra, sempre uma está unida à outra, né? Eu estou tendo relação sexual com a minha esposa para ter filhos, né? E eu estou me unindo a ela, não estou só usando ela porque eu quero ter filho. Até inclusive tem métodos de planejamento familiar que você sabe o dia que aquela pessoa está fértil ou não, né? Então, André, tem mais umas perguntas aqui. Vamos lá. Tem uma bem direta aqui. responde aí. Nós vamos tentar responder o mais rápido possível, porque nosso tempo já foi. Mas então vocês vão perceber que nossas respostas vão ser mais diretas agora, tá? Quando o casal é noivo, eles podem acariciar os órgãos sexuais um do outro? Não, porque ainda não é casado. Só depois do casamento
E a questão da carícia dos órgãos, ela faz parte do sexo, mas já como casados, tá? Não como noivos, ainda não são casados, não tem essa liberdade. Responde aí, André. Eu vou respondendo os outros. Não, não estou fugindo não, só estou dividindo Como não cobiçar a mulher do próximo, mesmo ela se jogando para você? No primeiro momento, você se dando respeito, você sabendo que você nasceu para o céu, sabendo que você quer agradar a Deus, então não caindo nisso. E no segundo momento, sabendo que ela também nasceu para o céu, ela também tem uma dignidade. Então, ao mesmo tempo que você se respeita, ao mesmo tempo que naquele meu trabalho, se acontecer alguma coisa, eu falei que eu tenho uma esposa, eu falei que eu tenho uma dignidade, se ela vir para cima de mim, eu posso falar para ela, você não nasceu para isso. Às vezes tem umas piadinhas no trabalho lá que a galera faz piada pornográfica, aí você vira pro outro e fala assim, mas você fazendo esse tipo de piada, né? Cara, você deixa o cara desconcertado, você não nasceu para isso. A pessoa dá em cima de você, você fala, mas você precisa desse tipo de coisa, a gente não é um pro outro, você está casada. Às vezes vale a pena dar uma conversada, né? Com relação à busca de namorada na igreja, como sabemos diferenciar uma amiga ou colega entre uma pessoa que podemos namorar? Bom, o fato de vocês estarem na igreja já é uma grande dica, né? Já é um bom caminho. Agora, o processo de paquera e de namoro é a mesma coisa, gente. Como, né, a gente conversa, se aproxima, você percebe no olhar, você percebe que a pessoa está interessada, não, é no diálogo. A aproximação é uma aproximação normal de paquera, tá? Só não existe impureza nisso. O bom de ser uma menina da igreja, porque quer buscar os mesmos ideais que você. Agora, os sinais são os mesmos. A pessoa vai deixar claro para você, a menina vai deixar claro para você que está interessado ou não. Não tem uma regra da igreja, senão tem muita gente que fala assim, não, tem que rezar e Deus tem que mostrar. Você pode rezar, Deus pode sim mostrar para você, mas também Deus também te dá sabedoria para você conseguir entender as coisas. Tem pessoas que você percebe que a pessoa não é madura, por exemplo, o suficiente para você namorar. Isso não precisa vir um anjo do céu para poder falar assim para você, olha, essa aí não dá. E outra, tem gente que quer uma mulher santa, uma pronta, toda completa, não pode ter nenhum tipo de defeito. E tem que vir o anjo Gabriel de novo lá, essa você pode. Deus que está mandando. Não, Deus te dá toda a sabedoria para isso. Tem muita gente que reza e Deus talvez mostre da palavra, mas tem gente que não. Eu estou casado hoje com a minha esposa, eu nunca peguei na palavra para poder confirmar isso. Mas nos sinais do relacionamento, a gente vai percebendo que é ou não de Deus aquele relacionamento. Como eu posso amar livremente sem fazer do outro um objeto? Né? Por que eu vou acariciar o seio do outro? Da outra, né? Da outra. Vamos lá. Né? Da outra, né? Passou aí. Vamos lá. Para que eu vou acariciar o seio dela? Para fazer dela um objeto de prazer? Né? Para excitar? Para depois ver se rola alguma coisa a mais? Gente, carícias, o carinho é lícito no namoro. O carinho, amor é carinho. Agora a carícia, ela tem uma característica geralmente de um preparo para uma relação sexual. Então a carícia, como quando falou aqui, a carícia no órgão genital, isso é um preparo para uma relação sexual. Isso diz respeito. Então, se a relação sexual, o amor livre, completo, total, fiel, fecundo, vai acontecer no matrimônio, então a gente entende que não é lícito. Agora, como viver no meio da galera? Aqui tem uma pergunta parecida, né? Porque sabe que é errado perante Deus. Da mesma forma como você tem que dar testemunho diante dos seus amigos, dos colegas, do pessoal do trabalho, que vive falando, até sugerindo esse tipo de assunto, sugerindo sair. O fato de você conhecer a Cristo exige de você testemunho. Lá em Atos dos Apóstolos vai dizer, recebereis o Espírito Santo, vos dará força e sereis minhas testemunhas. Porque você tem a graça do Espírito Santo, você pode dar testemunho e ser uma pessoa diferente. Eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso porque eu sou cristão.
Aí você dá testemunho daquilo que você, de quem você crê, de quem você acredita. O fato de você conhecer a Cristo, você tem toda a liberdade de não aceitar esse tipo de conversa, de não ir para certos tipos de lugares, porque a sua fé não permite, o seu amor a Jesus não permite. Isso é dá a característica do testemunho. Chega um momento na nossa vida que a gente não se contenta com pouca coisa. A gente quer sentido, na verdade, porque o nosso coração anseia por sentido. Se você fala dentro de um ambiente desse, talvez num primeiro momento você é zombado, e o pessoal fica te zombando. Se você mantém o teu testemunho firme, começa algumas pessoas, não na roda, mas depois falar, cara, por que você não vai? As pessoas começam a te respeitar. E depois você começa a virar uma referência para essas pessoas, e outras pessoas vão começar a viver assim. É assim que o cristianismo cresce, por atração, por testemunho. Muitos dizem que no pecado original, Adão e Eva tiveram relação sexual. É verdade ou apenas veio o sentimento de vergonha e intimidade para que eles se colocassem roupa? A relação sexual não é pecado. Ali não foi o pecado. Eles eram homem e mulher, um para o outro. Então ali não é pecado se eles fizessem relação sexual. Agora no pecado, quando partiu o pecado, aí existiu a vergonha. O pecado, nós não podemos dizer que a relação sexual é pecado, porque ela, lógico, depois do casamento, do marido e mulher, ela precisa existir. Até tem casamentos, por exemplo, que quando o casal não tem relação sexual, já descaracteriza o casamento. Então, a relação sexual dentro do casamento precisa existir, e isso não é pecado, foi Deus quem criou, foi Deus que permitiu. Então, não podemos dizer que no pecado original eles tiveram essa relação sexual, não foi isso. Aí nós temos várias características de pecado aí, desobediência, orgulho, mentira, várias coisas que a gente vai ver no pecado original. Outra pergunta. Existe algum profissional da área médica ou psicológica que possa ajudar uma pessoa com vício na masturbação e pornografia? Olha, masturbação e pornografia. Existem psicólogos que podem ajudar, mas aí eu diria, nem todas as linhas de psicologia consideram isso, consideram o pecado, né? Então, primeiro momento, né? Uma direção espiritual, talvez conversar com o padre, talvez às vezes até com o irmão de grupo de oração, o coordenador de grupo de oração, aquele servo, às vezes vai ajudar mais tempo, muito mais do que uma ajuda médica. Mas tem psicólogos que podem ajudar também. Se existe uma linha da psicologia, sem desprezar as outras, tá? Sem desprezar as outras. Mas se existe uma linha de psicologia, uma escola de psicologia, você pode procurar para isso, procure psicólogos da linha da logoterapia. A logoterapia, ela compreende o homem também como um ser de corpo e espírito também. Na logoterapia você vai entender o que eu estava dizendo da questão do sentido. Por que sofrer tanto assim? Por que entrar numa batalha dessa? Porque tem um sentido. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, né? Essa é a nossa natureza humana, tá bom? Não existe uma razão científica, genética, porque acontece a homossexualidade, né? E nem se tem explicação psicológica. Em várias pesquisas não se chegou a um consenso, tá bom? Então, assim, o que é que nós sabemos? Qual que é a posição da igreja com relação a isso? Então vamos dizer aqui, né? A posição da igreja. O homossexualismo é um pecado, o ato homossexual. Assim como a relação sexual antes, fora do casamento, fora do matrimônio, né? E a infidelidade, né? É um pecado como outros, né? A igreja não condena os homossexuais, assim como não condena aqueles que são pecadores. A igreja, ela apresenta a verdade de Cristo que liberta do pecado. Então a igreja acolhe a todos. Se nós estamos aqui é porque a igreja acolhe os pecadores. Senão não estava aqui falando, né? A igreja acolhe os pecadores. Mas a igreja, ela apresenta um caminho de vida redimida. A vida de Cristo. A vida, as altas medidas de santidade que Deus quer para nós. Que é o quê? Vivendo a nossa dignidade, amando a Deus primeiro, amando a nós e depois uns aos outros, conforme o plano dele, o plano original dele. Então, se aquilo destrói, na verdade, o plano de Deus, um dia nós seremos julgados por isso. E depois do julgamento nós vamos ou para o céu ou vamos para o inferno. Aqui não é o inferno. Aqui é o lugar onde Deus nos criou
para que nós possamos começar desde já a experimentar as delícias do céu que vamos viver depois, tá bom? Morreu. Ela arranca a cabeça dele e leva para o povo